Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, os admiradores, do nosso grupo espírita Francisco Xavier, que tem nos acompanhado nesses trabalhos lindíssimos do nosso canal. Hoje, meus queridos, nós vamos dar início ao capítulo 16º, que tem o título Encantamento Pernicioso. Mas vamos lembrar que o capítulo 15 foi na sessão espírita, onde Gabriel levou Margarida. E o título era Finalmente o Socorro, e foi um processo de socorro muito lindo, muito instrutivo para nós, os médiuns, Então, nós vamos começar. Encantamento pernicioso. Fim da reunião, reparei que a médium, Dona Isaura, representava sensível transfiguração. Enquanto perdurava os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Olha que interessante. Impressionado, dirigi-me a Sidônio, com natural indagação, ao que ele me respondeu atencioso. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Olha! Enquanto se acha sob nossa influência direta, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que se age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe. Quando, em função entre os dois planos, terminada contudo a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Não há, porém, algum recurso para socorrê-la? Indaguei curioso. Sem dúvida, elucidou o orientador da pequena e simpática instituição. É porque não abandonamos ainda, e porque não abandonamos ainda não sucumbiu. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. Quando defendemos um broto tenro, do qual é justo aguardar preciosa colheita do porvir, é necessário combater os vermes invasores, sem atingi-lo. Crestar o grelo de hoje é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. E através dessa brecha que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelente oportunidade de servir e elevar-se. Hoje viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênio de flagelação interior. Reclama-nos concurso ativo nessa noite, pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibração inferior durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com seres e as forças que a povoam. Mais lição nesse capítulo, meus amados?
estampou na fisionomia significativa expressão e acrescentou: enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertivas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstra o propósito de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelas características de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Convenci-me de que o caso assumiria grande importância para os meus estudos particulares, e compreendendo que Margarida já recebera grandes vantagens, pedi permissão ao nosso instrutor, após o consentimento de Sidônio, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária e os que lhes prendiam as teias escuras do sentimento. Vejam só o que é, né, uma ideia fixa, como aqui, né, o exemplo no ciúme, né, o que traz, né, de negativo, né. Aguardar-me-ia o regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se conduzido a doente e o esposo infinitamente satisfeitos, e coloquei-me ao lado de Sidônio, interessante conversação. Por enquanto, explicou-me, a certa altura da útil palestra, esse domínio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui, mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesma ao encalço de maus conselheiros. Esperemos que abandone o veículo da carne sob a ação do sono e verás de perto. Decorrido apenas 2 horas, vimos o Sr. Silva, que nos assinava da porta próxima, já desligado do corpo físico. Sidônio levantou-se, convocando um dos seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhasse o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. O irmão Silva, junto de nós, alegou pesaroso. Tanto desejava que Isaura viesse, mas não me atendeu aos apelos. Deixa, observou Sidônio, em inflexão de energia na voz. Naturalmente, ainda hoje não se acha preparada para atender às lições. O interlocutor mostrou profunda tristeza no semblante, calmo, porém não vacilou. Seguiu sem delongas o cooperador que lhe era apresentado. Mais alguns minutos, e Dona Isaura, fora do corpo da carne, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Passou rente a nós sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada em absorvente ideia fixa. Sidônio endereçou-lhe algumas palavras amigas que não foram absolutamente ouvidas. Tentou o amigo tocá-la com a destra luminosa, mas a médium precipitou-se em desabalada carreira, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituía, naqueles instantes, aflitiva tortura. Encontrava-se incapaz de assimilar-nos a presença. Entretanto, percebia-nos instintivamente as vibrações mentais e demonstrava temer o contato espiritual conosco. O benfeitor explicou-nos que poderia constrangê-la a ouvir-nos, obrigando a submeter-se sem reservas à nossa influência. No entanto, semelhante atitude do nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha de direito de errar para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Ali estava a fim de ajudá-la, quanto possível, na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Que lição, né, meus amados? Com grande surpresa para mim,
O prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alta. Sabia a saciedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva, que o ciúme translocado só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes no perdão e ao amor para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros, fundos da estrada. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente, em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Vejam só, e o respeito ao livre-arbítrio, né? Porque as afinidades que se encontram, né? Ninguém vai poder interferir se ela não tiver vontade de se modificar. Assim somos nós, né? Que temos que estar atentos às nossas emoções, né? Depois de pacientes elucidações, Sidônio concluiu no sorriso melancólico. Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. A esse tempo, acompanhávamos a senhora Silva, fora do corpo da carne, a fugir de seu domicílio para a via pública. Estugou o passo até encontrar a velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe deparavam dois malfeitores desencarnados. Inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual de que se converteram em devotada servidora. É evidente que a esperavam com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento. Ela foi em busca, vejam só, ela foi buscar. Abeiraram-se dela, amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença. Com que então, dona Isaura, disse um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão, a senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. Ah, meu amigo, clamou a interpelada, visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias e infantis. Então o senhor também sabe? Como não? Comentou o interlocutor enfático. Sou um dos espíritos que a protegem e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. Vejam só. A fim de ajudá-la, tenho seguido infeliz por toda parte, surpreendendo-lhes as traições aos compromissos domésticos. Olha o que ele está incutindo nela, né? Dona Isaura, em lágrimas, confiou o seu fingido amigo. Sim, gritou molestada. Esta é que é a verdade. Sofro infinitamente. Não existe neste mundo criatura mais desventurada que eu. Reconheço, assentou o logaz perseguidor. Reconheço a extensão dos seus padecimentos morais. Vejo-lhe o esforço e o sacrifício e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces através das sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam o lar. Olha o que eles estão incutindo na mente, né, no espírito dela. É um absurdo. Envolvendo a médium imprevidente na melifuidade das frases, aduziu. É um absurdo. Dói-me vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. É isso mesmo, confirmava a pobre senhora, qual se for andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repentinamente presa num tabuleiro de mel. Estou rodeada de gente desonesta. Nunca sofri tanto. Indicando o quadro triste, Sidônio informou-me. Antes de tudo,
Os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher para em seguida lhe aniquilar as possibilidades de missionária. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium nessa conversação já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Que lástima, né? Que lástima. Uma médium com tanta capacidade de servir se envolveu, né? Mas todos nós estamos sujeitos. A gente tem tendências que muitas vezes, né, eles se aproveitam e fazem um trabalhinho. Vejam só durante o sono, onde ela foi buscar eles para atiçar mais ainda a dor que ela está sentindo, né? Então fica aí, de grande aprendizado para nós, né, meus amados? Como a gente tem que cuidar das nossas emoções, ter controle naquilo que vem no nosso pensamento, saber separar o bem do mal, que a gente mesmo pode fazer para a gente, né? Então tá, meus queridos, agradeço de todo o coração por essa audiência maravilhosa que o nosso canal está tendo através dos seus trabalhos, que vocês companheiros assistem, e que Deus continue nos inspirando para o bem, porque Ele está conectado em nós, né? E Jesus nos mostrando sempre esse rumo do seu Evangelho com muito amor que Ele tem a cada um de nós. E que assim seja. Até a próxima, meus queridos. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.